O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4, versículos 16 a 21, traz uma das declarações mais fortes, determinantes e circunstanciais do ministério de Jesus, ainda que seja uma das declarações iniciais. O evangelista Lucas registrou da seguinte maneira essa declaração de Jesus. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e então levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano agradável do Senhor. Então, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos fixaram os olhos nele. E então ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura do que vocês acabam de ouvir. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Hoje nós conversaremos sobre dependência química, drogadição e liberdade no Senhor. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um novo estudo. Agora nós temos feito conversas com a liderança da igreja, para que nós aprendamos, através da vida deles, o que Deus tem feito e o que Deus já fez. Então, ao assistir esse estudo, você pode se fazer essa mesma pergunta: o que Deus já fez na minha vida e o que Deus ainda tem para fazer na minha vida? O intuito desse estudo ou desse formato de conversa é justamente esse: expor que Deus, o mesmo Deus que atuou e que a gente tem o registro lá nas Escrituras, também atua até hoje na vida de pessoas. Por isso te convido a assistir esse estudo, essa conversa de hoje, também com o coração voltado a essa resposta. Do mesmo modo, tarará, tarará. O do mesmo modo é a chave para eu... Ah, não, mas eu falei lá no meu canal pessoal, né? Do mesmo modo, aqui no Teu Legal, toda terça às 19 horas, você consegue ver um novo vídeo da série A Bíblia Explicada. Nela eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Então, se você lê a Bíblia, ou você conhece alguém que está começando sua caminhada cristã e diz assim: eu leio e não entendo, eu leio e não entendi por que aqui diz tal coisa. Pode aproveitar os vídeos da Bíblia Explicada justamente para trazer essa resposta. Então, toda terça às 19 horas tem um vídeo novo. Além disso, todos os dias tem um pequeno vídeo, um cortezinho que pode ser de uma ministração ou de uma conversa aqui, mas todos os dias, às 19 horas, tem um videozinho novo. Então, curta o canal, se inscreva no canal e vai divulgando o canal, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Não custa nada para você, mas para a gente vale muito. Então, conto com você. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários, eu respondo todos os comentários, alguns só com joinha, alguns eu respondo de modo mais extenso, mas o seu comentário não passa desapercebido. Vamos para o estudo? O cuidado com os necessitados é um mandamento bíblico e reforçado por Jesus. A Bíblia não fala de estupefacientes, não fala de entorpecentes, não fala de drogas, mas é evidente que uma pessoa que é dominada pelos seus vícios não consegue ter a liberdade que o sacrifício que Cristo realizou na cruz e conquistou essa liberdade. E essa pessoa não consegue exercer plenamente essa liberdade e, portanto, não consegue exercer e usufruir plenamente da própria vida.
Do mesmo modo, uma pessoa que é constrita por qualquer vício, especialmente por drogas, ela traz sofrimento não apenas para ela, mas para toda a sua família. A família de um viciado adoece junto. Por isso, para conversar sobre um assunto tão delicado, eu chamei alguém que conhece muito mais do tema do que eu, o pastor Carlos Borelli. Olá, tudo bem? Boa tarde, pastor. Obrigado, tudo bem? Obrigado pelo convite, estar aqui é um grande prazer. Pastor Borelli, além de meu amigo, é graduado em teologia, é advogado, tem uma ampla experiência no cuidado de pessoas com drogadição, é palestrante no tema e hoje ele vai contar um pouco da sua experiência, até para nós tentarmos compreender qual é a situação, qual é o entorno que leva uma pessoa a adquirir um vício em drogas e apontar possíveis, então, soluções. Mas a proposta é nós conhecermos também um pouco da pessoa. Por isso, eu tenho uma primeira pergunta que é padrão, que é como foi a sua conversão? A minha conversão aconteceu no dia 25 de março de 1988. 1998. Nós estávamos... A minha esposa trabalhava no Hospital Pinel, né, cuidando já dos drogaditos, por uma coincidência. E ela vivia falando que tinha uma psicóloga lá no hospital, que era evangélica e que estava fazendo um convite para nós conhecermos a igreja dela. Aí chegou o dia que nós fomos na igreja e era o dia que havia um congresso na Igreja Renascer e quem estava ministrando um congresso de libertação era a pastora Neuza Itioca. Então, a primeira vez que nós entramos numa igreja evangélica. Você nem sabia quem era a Neuza? Não, não sabia. E era um congresso de libertação. E aí, no final do culto, ela fez o apelo. E aí, a minha esposa levantou a mão e foi e aceitou Jesus. Eu fiquei um pouco, assim, curioso, né? Não sabia muito bem onde que eu estava. E daí, isso foi numa sexta-feira. No domingo, nós fomos para a igreja, pela primeira vez no culto. E uma semana depois, alguns dias depois, na sexta-feira, nós fomos convidados para participar de uma célula. E lá na célula, então, nós recebemos o plano da salvação, nos foi explicado a salvação, e aí foi a minha vez de aceitar Jesus. Então, essa foi a nossa história de conversão. Legal. Mas aí, ok, você se converteu, se torna membro de uma igreja tal, mas nem todo mundo que assume um compromisso com Jesus, que assume... Tem pessoas que têm uma vida realmente dedicada, né? Uma vida ilibada, uma vida em santidade. Mas nem todo mundo é chamado para o ministério pastoral. Né? Nem todo crente é chamado para o ministério pastoral. Isso não significa que a pessoa tem menos fé, não significa que a pessoa é mais fraca, menos sábia, nada disso. É só que ela não foi chamada para aquilo. Já no seu caso, não. No seu caso, há o chamado. E aí, então, a sua conversão, ok, foi lá em 98. Mas e como surge no seu coração esse chamado de dizer, eu serei pastor, eu vou dedicar minha vida a cuidar das ovelhas de Jesus? Como surge o seu chamado pastoral? Em 2013, na igreja que eu era membro, sempre nos carnavais tinha o retiro de carnaval. Num dos dias do retiro, um dos pastores me chamou no canto e me desafiou a assumir uma célula, a liderar uma célula. E até então eu fazia parte de células, mas nunca como líder. E eu aceitei o desafio, eu e a minha esposa, e passamos a liderar algumas semanas depois, e eu senti a necessidade de olhar para as pessoas mais devagar. Então, por não ter experiência e por me deparar com muitas pessoas com vários problemas com droga na família, problemas no casamento, problemas na vida profissional, eu comecei a olhar mais de perto, olhar mais devagar e passei a cuidar dessas pessoas. E aí foi indo, a célula começou a se multiplicar e passaram-se os anos, foram praticamente 5 anos, e muitas pessoas na célula me chamavam de pastor. E isso me trazia um incômodo. E foram várias vezes isso acontecendo. E aí eu perguntei para o nosso pastor o que eu faria, né, numa situação dessa. Ele falou, olha, explique que você não é, as pessoas sabem que você não foi ordenado oficialmente, mas aceite que é um chamado que Deus tem para você. Então, o cuidado com as pessoas, a dedicação
e sempre tendo como foco, pelo menos, ouvir as pessoas, eu me convenci um tempo depois que realmente era o chamado pastoral. E depois vieram as palestras nas chamadas comunidades terapêuticas, né, para dependentes químicos, e cada vez que eu ia era chamado de pastor. E aí eu ia praticamente em 6 num dia, todas as quintas-feiras, eram 6 comunidades num dia, e eu sempre falava, olha, eu não sou pastor, mas as pessoas insistiam de me chamar, e até um dia em que eu fui convidado para ir para uma igreja lá em Minas Gerais, Igreja Batista Graciosa Paz, em Contagem, porque eles acabaram adquirindo meu livro, né? Me convidaram para a aula inaugural, e eu não conhecia o pastor, conhecia só pelo WhatsApp. E aí eu fui no culto de manhã, que a escola bíblica era de manhã, uma igreja de aproximadamente 2.000 membros, e aí no púlpito, no culto, já pela manhã, ele anuncia à noite que quem iria pregar à noite era o pastor Carlos Borelli. E eu fiquei numa situação, porque não tinha sido ordenado, e aí no dia seguinte eu fui almoçar com ele, já na segunda-feira, e eu falei para ele, pastor, eu não sou pastor, não fui ordenado. Aí foi uma surpresa para ele, e aí ele me convidou para que eu fosse para lá para participar do concílio, e eu acabei conversando com os meus pastores e acabei indo para lá, e aí aconteceu a ordenação. Isso é legal porque essa luta que você falou, não estranho, porque é normal isso. Mas é muito legal porque assim, é a comunidade que nos retribui, né? Isso. Então a gente vai trabalhando normal e aí a comunidade acaba reconhecendo. Agora tem uma pergunta que é muito difícil e complexa de ser respondida. Como é o seu nome? E aí eu estou perguntando isso porque todo mundo ele chama de Borelli. Só que tem 2 R's. Então é Borelli, é Borrelli. Como é o seu nome? Na realidade, ele escreve-se com 2 R's e 2 L's, né? O meu nome, na realidade, é Carlos Alberto Borelli Barbosa. Barbosa de pai, Borelli de mãe. E como eu exerço a profissão, tenho história de advocacia, e tem aqui em Curitiba 5 Carlos Alberto Barbosa, então, por essa razão, eu optei por usar o sobrenome da minha mãe, que sou eu, por enquanto, na OAB aqui, né? Com esse nome. Então, eu já adotei o nome, inclusive no livro, e ministerialmente falando. Mas, como são 2 R's, essa é sempre uma pergunta muito frequente. Pronuncia-se Borelli, né? Então, eu queria marcar isso, porque já mais de uma vez já me chamaram a atenção, ou de que eu estou pronunciando errado, ou que eu escrevi errado. Borelli, 2 R's e 2 L's. Isso, mas chama-se Borelli, né? Mas e aí, ok, então você começou a caminhada, a cuidar das pessoas na célula, aí você falou assim, muitas pessoas vinham conversar comigo a respeito da drogadição, da dependência de algum familiar, tal. Como surge, ou de onde surge essa sua preocupação e o seu chamado? Porque agora há pouco você falou assim, porque minha esposa já trabalhava lá no hospital psiquiátrico e ela já trabalhava com pessoas nessa situação. Tá, mas porque ela trabalhava, não necessariamente você precisava trabalhar. Como que isso surge na sua vida, na sua caminhada ministerial? Em 2017, eu estava na célula, né, liderando a célula, era quarta-feira à noite sempre, e aí eu fiquei sabendo que um casal da célula estava prestando um serviço como voluntário em uma comunidade terapêutica chamada Projeto Ponte. Era de um dos pastores da igreja onde eu estava. E eles têm a sede em São José dos Pinhais, próximo do aeroporto. E ele falou, olha, nós estamos prestando um serviço como voluntário, lá tem dentista, tem médico, tem psicólogos, e eles têm uma carência muito grande no ensino bíblico. E aí eu acabei falando com o pastor, ele me fez um convite para ir aos sábados pela manhã, e eu acabei aceitando esse convite e fiquei praticamente 3 anos ministrando todos os sábados de manhã. Fizemos formatura de algumas turmas, né? Fizemos alguns campeonatos de futebol e chamando pessoas de outras comunidades. E aí, a partir desse convite, desse tempo que eu estive lá, que foi um tempo de aprendizado assim, ímpar, eu acabei recebendo convite de outros diretores dessas comunidades terapêuticas, das CTs.
E aí eu cheguei um tempo, em 2018 e 2019, antes da pandemia, que eu ia em 10 comunidades por semana. Então, hoje eu vou em 4 e mais 2 no litoral, uma em Matinhos e outra em Paranaguá. E aí não parei mais, né? E é legal porque a gente começa a ir no propósito de ensinar. E chega lá e aprende bastante, né? Altamente somos assim muito ensinados, né? Legal. E somos abençoados cada vez que vamos lá. E a nossa proposta aqui é justamente nós não ensinarmos, mas de certo modo sim ensinarmos, mas conversar com as pessoas, porque eu pessoalmente, toda a família que eu conheço, um ou outro membro da família já teve problema com droga. E aí, então, essa sua experiência me ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, uma pergunta já bem no cerne disso. Só pessoas com família desestruturada é que adquirem um vício em drogas? Não necessariamente, né? Mas assim, pela experiência que eu tive de inúmeras pessoas, eu diria que, em média, 90% das pessoas que fazem o uso de droga e álcool, né, hoje, vêm, sim, de uma família desestruturada, e muitos deles vêm de uma experiência de rejeição paterna. Então, a desestrutura familiar, a falta de uma crença, a falta do próprio Deus, do próprio Jesus, e essa rejeição, abuso sexual, é um dos fatores também que leva a isso. E uma outra característica também que eu já me deparei com muitas pessoas que têm essa estrutura familiar, que têm um bom estudo, têm uma boa condição, mas experimentam a droga por más companhias ou até mesmo por curiosidade. E é engraçado, pastor, porque eu nunca experimentei, nenhuma espécie de droga e mal vi, né? Eu lembro de ter visto o contato com maconha na aula de medicina legal, na faculdade, no IML, que nós fomos visitar. Eu nunca tive contato e pouquíssimas vezes eu vi alguém usando droga. Mas eu conheço assim, inúmeros amigos de infância que têm muita estrutura, têm condição financeira boa, mas vão por curiosidade. Alguns saem, vão por experimentar e outros permanecem. Mas, no geral, na sociedade, no geral, a desestrutura familiar, sim, a falta da paternidade, a falta da direção, e mesmo por inúmeros problemas em relação aos pais, ou por abandono, ou porque os pais se divorciaram, as pessoas procuram um certo apoio, um certo alívio na droga. E depois eles passam, então, a conhecer Jesus, passam a conhecer a palavra, e aí há, na maioria das vezes, a substituição do apoio da droga pela própria palavra de Deus, pelo próprio Deus. Isso é bacana porque, eventualmente, uma família não entende, né, fica preocupada com a questão psicológica ou com a questão química do vício. E aí a pessoa se livra dessa questão do químico, se livra da questão do psicológico, mas a raiz do problema que levou ela, a pessoa não tratou, né? E aí, quando a pessoa sai, ela ainda está naquele ambiente, ainda está naquela condição, acaba voltando, eventualmente, ao vício. Mas nós sabemos que Deus pode curar, e curar milagrosamente de uma vez só, né? Nós não duvidamos do milagre. Mas milagre é uma exceção na regra, nem sempre acontece. Então, enquanto não acontece o milagre, nós vamos fazendo o nosso melhor, vamos caminhando com a pessoa e vamos tratando ela, né? Com relação a vícios, o tratamento... o tratamento, esse cuidado, você falou das comunidades terapêuticas, ir para uma comunidade, isso pode levar a pessoa a se curar do vício? E há um vício, há cura? Ou eternamente a pessoa tem que cuidar? Tal? Como funciona essa importância de estarem, eventualmente, né? A pessoa não vai morar o resto da vida, mas ir de tempo em tempo, ou ir em tempos de crise, ir para uma comunidade? Existe um índice de recuperação muito considerável. Algumas pessoas, quando chegam, elas não conseguem vencer a fissura inicial. Esse é o grande problema hoje. Então, se ela consegue passar, pelo menos no primeiro mês,
geralmente a pessoa cumpre o tratamento que gira em torno de 9 meses. E tem muito apoio de profissionais que são voluntários, são médicos, são psicólogos, algumas pessoas recebem administração medicamentosa, né? Mas o que eu tenho visto, assim, de uma grande parte que se cura e que depois volta a ser reintegrado à vida social, à vida familiar, é quando a pessoa percebe, e principalmente quando entra nas drogas por causa da desestrutura familiar, em especial por causa da rejeição, quando a pessoa percebe quem ela é em Cristo, e isso nós que vamos ministrar, nós ensinamos muito isso, batemos muito nessa tecla, e quando a pessoa percebe que ela é amada por Deus, que ela recupera a identidade de filho de Deus, a autoestima e a dignidade dela, da pessoa humana, ela é resgatada. E quando a pessoa entende isso, que ela é filha de Deus e quem ela é em Cristo, ela tem uma chance de 98% de recuperação. Mas o tratamento, em média, é 9 meses. 9 meses. Não adianta, por exemplo, o tratamento de 45 dias? Não funciona. Não funciona. E é errado ou é sinal de pouca fé quando a pessoa busca também psicólogo, psiquiatra ou algum medicamento? Isso é errado? Isso é pecado? Muita gente que às vezes pergunta, é pecado ir ao psicólogo? Né? Então, a pessoa que está nesse processo de vencer a drogadição, ou até a família que está em processo, né? Então, com relação à pessoa, é errado tomar remédio para isso? Lógico, o remédio prescrito pelo médico. Ou a família, é errado, é pecado buscar psicólogo, buscar um apoio psiquiátrico? No meu ponto de vista, como eu vejo hoje, eu acho que não é. Não é, porque são pessoas que são totalmente preparadas, que estudaram, cientificamente preparadas para poder dar um apoio, para poder resgatar essa questão da imagem, tentar ajudar a pessoa a centrar aonde mais dói, que é a rejeição, né? E, tem alguns medicamentos que ajudam a acalmar no momento da fissura. Então, eu não vejo assim como pecado, não vejo isso. Eu acho que principalmente quando existem voluntários que são psicólogos e psiquiatras cristãos, que ajudam com a parte terapêutica e com a parte espiritual. Então, já é um tratamento completo, no meu modo de ver. Então, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, né, ela é uma ferramenta muito valiosa no tratamento. Mas, se a pessoa não tiver um encontro real, um encontro fiel com Deus e absoluto com Deus, só repetindo, se ela não recuperar nem a sua estima, se ela não souber quem ela é em Cristo, aí eu acredito que só esse tratamento não dá. Ela precisa ter o tratamento psiquiátrico, psicológico, medicamentoso, mas ela precisa saber quem ela é em Cristo. Aí eu entendo que o tratamento é completo. É legal porque é a soma de esforços, né? Soma de esforços. Então, o psiquiatra faz o papel dele, o psicólogo faz o papel dele, né? E o capelão, porque não é uma igreja, né? Então é um serviço de capelania, o capelão faz o papel dele, né? E é todo mundo ali trabalhando em prol da cura dessa pessoa. É uma equipe multidisciplinar, né? Que todas as comunidades têm. E é justamente a equipe multidisciplinar pertence à comunidade, mas a pessoa pertence a uma outra comunidade chamada família. Qual é a importância da família no processo de recuperação da pessoa? E outra, vou emendar com uma outra pergunta. Pai e mãe são sempre culpados? Porque é natural o ser humano atribuir a culpa a alguém. E quando é o filho, é natural atribuir a culpa ao pai e à mãe. Pai e mãe são sempre culpados? E qual é a importância da família no processo de recuperação da pessoa? Eu vejo que não são culpados. Né? Problemas familiares, eu creio que todas as famílias enfrentam. Né? E aí dizer a desestrutura familiar, porque eu fui rejeitado, porque isso... Talvez, no meu ponto de vista, seja uma espécie de fuga. Muitas outras, como a gente falou já, muitas outras famílias são estruturadas e que os filhos vão porque os amigos vão e vão por curiosidade. Nem sempre são culpados. O problema é que, como o senhor bem falou, nós tendemos, né, desde o Éden, a julgar a responsabilidade em outro. A família tem um papel fundamental na recuperação. Porém, muitas famílias, por causa do desgaste, isso eu estou acostumado a experimentar semanalmente isso.
pelo fato da família estar tão desgastada, tão machucada, porque um pai e uma mãe vê um filho, muitas vezes vai buscar na favela, né, onde ele tem a droga fácil. Então, na maioria das vezes, é preciso tratar primeiro da família, para depois tratar do viciado. A família sofre junto e sofre muito mais, mas muito mais do que o próprio viciado. Porque a função dele, na realidade, ele quer ter um momento de êxtase, um momento de viagem dele, e ele quer só ter o dinheiro dele para poder adquirir a droga. E a família sofre, e não é só pela questão física da dependência, sofre também por uma questão de medo do próprio fornecedor da droga, do tráfico, porque existe uma lei no tráfico: se você ficar devendo R$2, R$4, R$5, você paga com a sua vida. Então, um dos grandes problemas que os pais sofrem é justamente pela possibilidade de perder o filho para o tráfico, né, por problemas de dívida. Então, é primeiro preciso que uma equipe multidisciplinar de clínicas particulares ou das comunidades terapêuticas abrace a família, aí sim, com pessoas preparadas para isso, psicólogos, psiquiatras, né, preparando a família para a família saber como dar o apoio devido pro viciado, né, pro adicto. Isso. E é curioso isso, né? Porque às vezes a gente vê algumas famílias, por exemplo, tem 2 filhos. E a princípio os 2 são criados do mesmo modo, né? Com os mesmos problemas, com as mesmas regras, com os mesmos pais, né? Então os pais tratando a princípio os 2 filhos de modo relativamente igual, oferecendo aos 2 as mesmas limitações e as mesmas oportunidades. E aí acontece de um deles ingressar no uso de drogas e o outro não. Por que isso acontece? Porque nós reagimos de maneiras diferentes, né? Saímos do mesmo ventre, temos o mesmo lar, a mesma educação, o mesmo amor. E, na maioria das vezes, quando existe essa estrutura, é por curiosidade, porque o amigo ofereceu. Às vezes a pessoa, principalmente o adolescente, que é o campo mais fértil, né, para essa situação, ele não quer ser ridicularizado pela turma, ele não quer ser o diferente da turma. Eu sei porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso na minha adolescência inúmeras vezes. E eu sempre lembrava do que a minha mãe falava, né? Não caia nessa. E acabei não indo para esse lado. Mas a pressão psicológica... Mas tinha acesso. Se quisesse ter ido, tinha acesso. Fácil. Então, a pressão psicológica que o adolescente sofre e que o jovem... Porque as pessoas estão usando cada vez mais cedo. Então, a pressão que eles, às vezes, não conseguem segurar a pressão, e o medo da rejeição, de perder a turma, ou de sofrer até bullying, acaba experimentando. E se não tiver controle, vai e não tem mais volta, né? Só terá volta a partir do momento que a pessoa se deixa tratar. Sim. Isso é muito interessante, porque tem muito pai que se culpa, né? Onde foi que eu errei? E às vezes não. Às vezes não, né? Não tem, e não tem uma fórmula fechada, né? Não existe. Isso que é curioso, não tem. Às vezes você faz tudo certo e acaba acontecendo. E dentre tantas histórias que você passou, entre tantas histórias, né? Tantas clínicas que você visitou, tantas vidas que você conheceu, com certeza tem muito testemunho impressionante. Muito. Aí eu pedi, então, para você selecionar 1 ou 2 tal. Conta para a gente algum testemunho de coisa que você viu nessa sua trajetória que possa ser edificante e impressionante para nós. Pastor, numa dessas comunidades terapêuticas, São José dos Pinhais, eu ia em 2, uma próxima da outra. E chegou um tempo que eu passei do sábado em uma delas para a segunda de manhã. Então, era uma média de 25 pessoas que participavam da nossa ministração. Às vezes eu misturava pregação, às vezes o ensino bíblico, né? E eu percebi que um deles, sempre com o rosto fechado, muito quieto, assim, às vezes ele saía e às vezes voltava. Às vezes é normal da pessoa ir no banheiro e volta. E eu percebi que ele estava bastante interessado, né, em aprender, em se converter, em largar a vida. E essa pessoa, ele era por volta de uns 30 anos, e ele foi considerado o segundo maior traficante de Curitiba. Depois dele tinha uma pessoa que
por questão até de segurança, não vou mencionar o nome, mas ele foi assim, o segundo patrão do tráfico em Curitiba. E eu vi que ele modificou, que ele chegou a ter uma experiência com Cristo autêntica, verdadeira. E uma vez que eu já vi que ele estava recuperado, eu conversei com o pastor responsável pela equipe multidisciplinar, e eu pedi para eles a liberdade para levar esse rapaz para outras comunidades terapêuticas. Então, eu ministrei uma quinta-feira lá, era das 8 da manhã, começava às 8 da manhã, e de lá eu fui em mais 6, e terminamos às 11 da noite. Né? Maratona. Então, eles acharam, a equipe achou que ele já estava apto para dar o testemunho, e aí eu falei para ele, olha, fulano, eu vou abrir o espaço para você, a maior parte do espaço, e você dá um testemunho daquilo que você era e como você está hoje. E aí ele começou, fez o mesmo testemunho em todas as comunidades terapêuticas. E, para minha surpresa, ele falou que uma das visitas que ele fez, de 3 em 3 meses, eles vão visitar a família, saem sexta-feira e voltam na segunda cedo. Uma dessas saídas dele, ele chegou em casa, ele tinha ido no sábado de manhã para a casa dele, e quando ele entra no portão da casa dele, ele se depara com a esposa em prantos, muito assustada, muito nervosa. Ele perguntou, o que aconteceu? Eu tive muito trabalho para comprar um celular e eu acabei de ser assaltada. Levaram meu celular e ele falou, quem era? Aí ela disse assim, eu não conheço. Isso ele testemunhando. Eu não conheço a pessoa, mas como que a pessoa era? Quem me assaltou é assim, assim, assim. E aí, na hora, ele pegou o celular dele e ligou para um amigo, falou, fulano, o ciclano acabou de assaltar minha esposa. Ele já conhecia pelas características. E aí, ele, na hora, foi buscar o amigo e foram na casa desse rapaz. E, de fato, esse rapaz estava com o celular da esposa dele. Eles levaram esse rapaz para um matagal próximo, e esse amigo estava com uma pistola, e ele, então, tomado daquela ira, da raiva, ele faz a pessoa se ajoelhar, faz a pessoa abrir a boca, coloca uma pistola, segundo ele, uma pistola automática dentro da boca, e aí, a hora que ele ia apertar o gatilho, ele lembrou de uma das vezes que nós ministramos sobre perdão. Isso é uma coisa, aí eu tomei um susto, porque ele estava falando isso, e por tantas vezes que eu já fui lá, por óbvio, eu não ia jamais lembrar desse dia. E aí ele falou assim, e a esposa aos prantos, chorando para que ele não matasse, seria a 10ª pessoa que ele ia matar, né? Era a 10ª vítima, que até então ele tinha me confessado que eram 9 homicídios, né? Porque era traficante, né? Sim. E aí ela começou a implorar para ele, e ele falou assim, olha, hoje não chegou o teu dia de morrer, porque eu lembro que Jesus me perdoou. E porque eu fui perdoado, eu vou te perdoar hoje. Mas eu quero que você olhe bem para a fisionomia da minha esposa e jamais na tua vida passe em frente à minha casa. Porque daí a próxima vez eu não sei, mas hoje, como eu fui perdoado por Jesus, eu estou te perdoando, e eu te sugiro que você procure uma igreja e procure se converter. E eu tomei um susto, porque eu jamais imaginaria que uma simples palavra, a palavra não é simples, óbvio, né? Mas o simples gesto, no sentido que a gente vai e prega o que a Bíblia diz e pronto, né? Não falando tem sobre perdão. Daí ele me mostrou desse dia, eu falei, eu lembro. Ele falou, eu estava indo no banheiro, quando você falou de perdão, eu voltei. Eu voltei e continuei até o final. E aí que eu lembrei nesse dia, porque de fato eu ia tirar. Para tirar a vida da pessoa, de tão tomado na ira. E depois daquele dia eu nunca mais me envolvi com um crime, nunca mais. Eu já passei pelo sistema prisional várias vezes, e então a partir desse dia eu me converti mesmo. E ele dando esse testemunho para 6 comunidades, porque a maioria dessas pessoas, de todas as comunidades, a maioria não, mas de todas as comunidades, sempre tem 2, 3, 4 pessoas que passaram pelo sistema prisional, muitos com tornozeleira eletrônica, e esse impacto do testemunho, ele tem um poder que a gente não imagina. Eu não tenho noção do impacto que a palavra de Deus gira. Então, aí eu já recebi inúmeros outros testemunhos no celular, depois que eu passo meu telefone para as pessoas. E depois de meses, 1 ano, 2 anos, eu recebi uma mensagem
que a pessoa está trabalhando hoje, que saiu do tráfico, saiu do crime, saiu do roubo, do furto, é tudo por causa do impacto que a palavra de Deus faz, né? Por isso que eu digo, a equipe multidisciplinar, a medicina, a psicologia, ela é fundamental, mas igual a palavra de Deus não existe. Tratamento que supere a palavra de Deus não existe. Eu lembro que eu devia ter uns 15, 16 anos, e nós tivemos uma palestra na escola, uma palestra no quartel. Meu pai era militar, a gente vivia ali na vila, tal, e foi uma palestra no quartel para os soldados que estavam incorporando naquele ano, e daí, por acaso, chamaram os filhos dos militares ali da vila também, eu estava junto ali. E era um rapaz que tinha servido na unidade alguns anos antes, e ele foi contar o testemunho dele, do vício dele, né? E eu lembro que ele contava que ele tinha clipes de papel, no sistema prisional ele tinha clipes de papel, que ele furava o braço, porque o corpo aliviava a sensação de que como se ele estivesse tomando a picada. E ele ministrou isso, depois ele levantou a camisa dele, era uma camisa de manga comprida, assim, essa malha normal, né? Uma camiseta de manga comprida, e aí depois ele mostrou o braço dele, e aquilo me impactou de uma maneira, né? Realmente, o testemunho, quando você falou do impacto que o testemunho dá, realmente o testemunho é precioso por causa disso, porque a gente vê que a palavra ela é escrita, ela está mantida aqui, mas ela ainda é viva e ela ainda produz. Ela gera vida. Né? Gera vida. E aí a ideia da gente conversar é justamente por isso, né? Porque as pessoas ou têm um bom testemunho, ou conhecem um bom testemunho e vêm aqui conversar Viu, conosco. pastor, só para complementar, Claro. E tem algumas comunidades que eu chego hoje, todas elas são em zona rural. Uhum. Dificilmente alguém nos vê fazendo isso, porque sempre umas são na Estrada da Graciosa, outras são em Piraquara, outras em Campina Grande do Sul, sempre no meio rural. E quando eu chego, algumas vezes, já com uma palavra pronta, às vezes com o data show para passar slides, eu acabo sendo ministrado. Muitos que eu conheci, que chegaram de uma situação deplorável, incrédulos ao extremo, agressivos, hoje estão ministrando. Então, quando a gente chega para abençoar, nós somos abençoados. A pessoa já está ministrando. Está pregando já. Uhum. Isso não tem preço. É uma transformação tremenda, né? Bacana. A pessoa que um dia foi viciada, ela terá que observar, terá que cuidar para não recair por quanto tempo? A vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. Porque a tentação sempre ela precisa evitar situações onde tem a droga fácil, precisa evitar, pelo menos nos primeiros anos, os amigos que outrora, né, eram companheiros de vício, os amigos que fornecem facilmente. Então, a pessoa precisa evitar o mau caminho. Esse é um dos grandes segredos. Ela fica com a chavinha ali pronta. Primeiro contato que tem, a chave do vício vira e volta tudo. Isso, e é comum também, até pela experiência da minha esposa, já a nível de clínica, que ela me conta, e eu já vi isso também nesse ministério, algumas pessoas que saem, passam 1 ano, 2 anos e voltam, infelizmente. Então, se não tiver um acompanhamento, se não tiver, em especial, uma relação profunda com Jesus, é possível. Legal. É um cuidado eterno que precisa ter, né? E aí você falou assim, trocar de ambiente, trocar de amizade. E o seu testemunho, no começo, já mostra isso. Quer dizer, estar num ambiente de célula, estar num ambiente de amizade, de igreja, né, com novos amigos. O próprio frequentar a igreja já gera novos amigos, né, que já gera um novo ambiente, um novo sistema de apoio. Nós conversamos bastante, aí você falou assim, porque aceitaram, quando você contou lá de Minas, você falou assim, porque daí adotaram o meu livro. Que livro é esse? É o livro Caminhando com Deus, porque na realidade, nessa primeira comunidade terapêutica, no Projeto Ponte, eu estava usando um material da 2ª Igreja Batista de Palmas, no Tocantins, a Cibapa. Eu morei lá durante 5 anos, e eu estava usando um material muito bacana chamado Construindo sobre a Rocha. E aí eu liguei para o pastor, que é o pastor Valmir Andrade, o pastor Cleves já veio aqui na IBBR algumas vezes,
Eu falei, pastor, eu preciso fazer uma modificação, porque eu estou ministrando agora para dependentes químicos. Ele falou, filho, não dá para fazer modificação, né? Mas eu te incentivo você modificar, mas fazer o teu material. E aí então surgiu a ideia de eu escrever esse livro, em forma de teologia sistemática, né? Para recém-convertidos. Então, como muitas dessas pessoas, ou quase todas as pessoas que entram nessas comunidades, não têm uma evangelização, ou não tem uma crença... Você fala Gênesis, a pessoa não sabe se está começo, fim da Bíblia. Então, né? Eu já tenho um material para dar o início, para dar o start na evangelização. Já tem um começo e um fim. Então, ele foi muito útil para... E acabou virando livro depois, sem eu imaginar. Se a pessoa quiser adquirir, ele está disponível no mercado. Está disponível. Porque a capa está aparecendo agora. Isso. Então a capa está aparecendo aí. Esse, com certeza, é o seu livro preferido dos livros todos. É o seu livro preferido, porque o livro da gente a gente sempre gosta. Isso. Mas dentro dos livros da Bíblia, qual o seu livro preferido e por quê? Eu amo o Gênesis. Todos os livros são importantes, porque, na realidade, de Gênesis e Apocalipse, nós sabemos que toda a Bíblia ela deságua na cruz, ela aponta para a cruz, mas o Gênesis eu tenho uma fascinação especial, porque é ali onde tudo começou, né? Porque o Gênesis, desde o capítulo 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra, já mistura um pouco de ciência, queiramos ou não, a ciência ela entra um pouco para explicar tudo isso, e algumas situações que a ciência não explica, daí a fé pura. Então, aonde que tudo começou, né? A criação de todas as coisas a partir do nada, né? O verbo bará, a criação das demais coisas como o ser humano, daquilo que já existia, né? E até chegar na questão do pecado e as consequências que nós vivemos até hoje, né? E até chegar na cruz, é uma coisa que me fascina. Então, o Gênesis, para mim, ele é o meu livro favorito. Legal. Engraçado que nós já estamos com, 10, 12 conversas e toda vez é um livro diferente. Vou ter que fazer 66 para poder repetir o primeiro livro. Mas todo mundo tem um livro diferente e uma razão diferente para isso. Que legal. Como última pergunta, a gente sempre encerra com essa, e talvez essa seja a mais difícil de todas. Tem gente que tem grande dificuldade em responder essa, mas é sempre a mesma. Que pergunta eu não fiz e eu deveria ter feito? Pergunta não fez e deveria ter feito. Se existe possibilidade de recuperação, de restauração dos drogaditos, né? Dos viciados, dos dependentes químicos, sem Deus. E existe? Não vejo a possibilidade. Eu não vejo, porque isso já está codificado como uma doença, né? O vício hoje, a dependência é uma doença, é CID alguma coisa. Então, se a pessoa não se liberta, principalmente na sua identidade, a tendência ela uma hora ou outra voltar. Eu conheço pessoas que já passaram por inúmeras clínicas particulares e aí já sem dinheiro vão para as comunidades terapêuticas, mas se ela não tiver uma sua identidade em Cristo, se ela não souber que ela é importante, que ela é um ser humano que foi criado por Deus, com as mãos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Porque a questão é justamente essa. Na comunidade ou até na clínica, a pessoa tem a sua compulsão tratada, tem a parte química tratada, mas não tem restaurada a identidade. A identidade né? Não. Quer dizer, não havendo a mudança da identidade, naturalmente a pessoa já estava nessa estrada, aí ela é trazida no começo da estrada de novo, mas ela não mudou a estrada, quer dizer, ela continua naquele trecho, mais cedo ou mais tarde ela acaba caindo. O grande segredo pastoral é a recuperação da dignidade da pessoa, tanto que nós temos na Constituição o artigo 3º, é um princípio fundamental, constitucional fundamental, que é o princípio, o carro-chefe de tudo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando você resgata a dignidade dessa pessoa que já perdeu a dignidade, ela é um passo assim, gigantesco para a cura total, né? Sempre cuidando para não voltar. Então, quando a pessoa recupera a sua dignidade e a sua identidade
em Cristo, aí o sucesso é garantido. Porque você citou agora a Constituição, eu pensei exatamente nisso, né? A pessoa, quando está em um processo de vício, ela perde literalmente sua dignidade. 100%. Né? Porque ela pode chegar ao ponto de deixar de ser... ela pode chegar ao ponto de deixar de movimentar, por exemplo, a própria conta bancária. Né? Você faz uma interdição judicial, a pessoa não tem mais o direito de assinar pelo próprio nome, se torna uma pessoa, se torna um erro no sistema. Ela não é autodeterminável, ela não se autodetermina, ela não tem condições de reger a sua vida civil. Não sabe o que contrata, não sabe o que compra, não sabe o que vende. Muitas vezes ela vende tudo que tem para pagar a dívida do traficante, porque ela sabe que ela vai pagar com a vida, se houver dívida. Então ela não tem mais condições de se autodeterminar. Sim. Por isso que há até uma certa interdição entre aspas, né? Sim. Às vezes nem sempre jurídica, vai para a clínica, recupera essa autoestima, recupera a pessoa. A pessoa, na realidade, ela é restaurada. Então, nesse processo, a pessoa teve um tempo ali que ela deixou de ser pessoa. Do ponto de vista jurídico, né, ela deixou de ser pessoa. Ela passou a ser uma coisa. Né? Então, tem que restaurar justamente quem a pessoa é, a identidade. Nunca tinha pensado no princípio da dignidade da pessoa humana nessa situação. E aí nós estamos encerrando. E aí, para encerrar, eu sempre encerro pedindo para o convidado orar pela gente. Pode ser? Opa, obrigado. Então, por favor. Então, antes da gente encerrar, pastor, muito obrigado pela oportunidade, né, para divulgar esse ministério. Não dá para fazer o ministério sozinho. Nós precisamos sempre de voluntários. Eles gostam muito quando chega alguém de fora, né, alguém da igreja, é um motivo de alegria para eles. Então, eu vou geralmente nas sextas-feiras, geralmente não, todas as sextas-feiras, depois do expediente, né, eu começo às 6 horas da tarde, às 18 horas, numa comunidade Semente da Vida, em Campina Grande do Sul, e logo na sequência a gente vai para a estrada antiga da Graciosa e 4 Barras. Logo em seguida, e chegamos em Curitiba por volta das 10 horas da noite. Às vezes a gente faz um churrasco lá com eles, é muito legal. Então, quem tiver interesse de participar desse ministério, as portas estão abertas. Tá? Obrigado pela oportunidade e Deus abençoe. Senhor, nós te damos graça mais uma vez, porque nós podemos te servir. Obrigado por esse ministério do pastor Alan tão bonito, tão generoso, tão lindo. Eu te peço agora que o Senhor esteja nos cobrindo com o teu sangue, cobrindo as famílias com o teu sangue, e que o Senhor esteja nos dando direção e que o Senhor esteja acolhendo as famílias que padecem desse mal da sociedade hoje, que é o vício nas drogas, Pai. Em nome de Jesus, agora eu te peço para que o Senhor aponte os seus olhos em todas as comunidades terapêuticas do Brasil, e levanta mais pessoas, porque a seara é grande, Pai. A seara é muito grande nessa área, mas falta ceifeiros, Senhor. O Senhor morreu por todas essas pessoas na cruz, e eu te peço agora que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos anime, e que o Senhor nos encha de alegria, nos encha do teu Espírito, para nós exercermos esse ministério em nome de Jesus. Amém. Se você é um profissional, você vê, o pastor Borelli é advogado, é teólogo, não é da área da saúde, mas se você é da área da saúde, é psicólogo, ou está fazendo psicologia, está fazendo serviço social, tem vontade de fazer o bem pelo próximo, de ter um cuidado por, né? Acho que estamos num tempo em que os valores têm sido repensados. Então, se você tem procurado pessoas para quem você pode servir com doação mesmo, né? Doar-se um pouquinho do seu tempo, um dia da sua semana, tal. E se você está aqui na região de Curitiba e região metropolitana, você pode entrar em contato com a gente faz a ponte com o pastor Borelli sem problema nenhum. Mas se você está em outro lugar, você com certeza, qualquer lugar do Brasil, você vai achar um lugar para você trabalhar de modo voluntário. E é muito curioso, porque quando você está em contato com esse tipo de pessoa, que às vezes o que tem a nos oferecer é um carinho e um respeito, mas quando a gente está em contato com eles, a gente é grandemente edificado. Né? Então, quando a gente vai encontrar alguém que não tem algo a nos oferecer,
essa pessoa nos oferece algo precioso que dinheiro não compra. Então, o pastor Borelli já aprendeu essa lição, eu já aprendi essa lição, e eu te convido a, na prática, também se doar um pouquinho pelo próximo. Você sai edificado disso, você acaba ganhando muito com isso. Então, não perca essa oportunidade. Nós encerramos por aqui, agradecendo, pedindo que você, se você conhece alguma família que está sofrendo com droga, que está sofrendo porque tem alguém viciado, ou que já passou por isso, mas que ainda luta para vencer o vício, mande essa mensagem para alguém. Essa pessoa, às vezes, precisa saber que não caminha sozinha, então mande essa mensagem para alguém. Nós estamos à disposição para caminhar com você também, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.